Pessoal, bem-vindos aqui a mais um podcast. Hoje a gente está com o Márcio Pereira, que é o fundador da Ecocasa, né? É uma empresa de tecnologias ambientais sediada no município de Limeira, mas que atende o Brasil inteiro, né, Márcio? Como é que é a história? O que você conta aqui para os nossos acompanhantes a respeito, um pouquinho da sua história primeiro e depois da Ecocasa? Se tiver assunto ainda, porque a gente ficou conversando uns 1h30 antes de começar a gravação. Eu acho que a gente já esgotou o assunto, mas se você puder repetir, a gente começa de novo. A gente repete, Paulo, não tem problema. Na verdade, contar essa história, ela é parte do nosso roteiro, né? Essa caminhada da Ecocasa desde 2001 já vem aí remontando os 20 anos. 20 anos, né? Então a gente já tem um pouquinho de história. Você tem o dobro da idade do meu escritório. A gente fez 10 o ano passado, vocês fizeram 20. Então... Tá vendo? Então você já seguiu as nossas pegadas. Com certeza. Não é? Então em 2001, eu, na verdade, estou sempre ligado na área de marketing e vendas desde que eu iniciei minha carreira na área comercial. E em 2001, quando a gente teve aquele evento do apagão, talvez vocês não se lembrem, vocês são muito jovens ainda. Não, eu me lembro muito bem. Foi em 2001. Exatamente. Eu participava de alguns grupos de discussão ligados à área de energia, etc. E o assunto que rolava nos grupos era que o apagão verdadeiro não era de energia, mas era de água. Então a questão ambiental precisava ser observada de outra forma. Quando eu enxerguei aquilo e eu frequentava esses grupos, resolvi tirar da gaveta um projeto que eu desenhei nos anos 90, de ter uma empresa ligada às questões ambientais. Mas uma empresa, não uma ONG, como era o modismo na época, né? E aí 2001 foi o ponto de partida. Então, o apagão, eu na época trabalhava na área de energia solar, então eu recebi muita demanda para ajudar as empresas a viabilizar a economia de energia, né, usando, na época, o aquecimento solar para a substituição da energia elétrica. E junto com essa demanda veio o projeto Ecocasa saindo da gaveta. E junto com as conversas com os nossos clientes relativos à questão energia, emendava-se a questão água, ou seja, pediam-me soluções de energia e soluções para água. Eu comecei uma profunda pesquisa nesse assunto e aí começou a nascer o portfólio da Ecocasa, ligando todos os pontos ambientais mais voltados para a construção civil. Então, a gente poderia dizer que, de certa forma, você já estava relacionado com o tema das tecnologias e as questões ambientais como um todo, tinha um projeto mais ou menos planejado e, em 2001, em decorrência, inclusive, de uma crise, meio que foi o empurrão para botar tudo isso em prática. A gente pode analisar dessa forma? Exatamente. Eu acho que assim, o apagão ele trouxe, fazendo até uma situação uma analogia meio paradoxal, né? O apagão trouxe à luz, da discussão o assunto meio ambiente, né? Ali começaram-se as discussões de sustentabilidade em toda a sua abrangência. Até então era uma coisa muito acadêmica, muito filosófica. Ali você via a coisa prática acontecendo. Antes de desenrolar, só fazer um paralelo, né? 2001. Então, menos de 10 anos depois, o que é pouco tempo, da Eco 92, que foi um grande marco de consciência. Exatamente. A gente poderia dizer que foi talvez a primeira vez na Eco 92 que esse assunto globalizou-se, né? Sim. Então, menos de 10 anos depois você já estava nesse ensejo. E aí você falou uma coisa aqui que eu acho que é interessante a gente retomar. Naquela época, 2001, assunto ecologia, sustentabilidade era assunto de ONG. Como assim? O que você pode dizer? Qual é que era a realidade para daí a gente contando através da história da Ecocasa culminar na questão de negócio? Porque, felizmente, isso já se transformou para um negócio. E naquela época, qual é que era a pegada?
Bom, na verdade, o que eu observava se você queria interagir com questões ambientais, você tinha que se voluntariar, se dedicar a uma causa e, às vezes, com resultado intangível. Quer dizer, você ia lá, se desgastava, fazia, acontecia e o negócio não saía do lugar. Como eu tinha que sobreviver, pagar as contas, né, eu entendi que a questão poderia ser tratada como um negócio lícito, um negócio ético. Ou seja... Ético sobre tudo. Eu até costumava repetir nas reuniões o seguinte: olha, se destruíram o meio ambiente em busca de lucro, e por isso são marginalizados, por que não vamos reconstruir o meio ambiente também com lucro? Faz muito mais sentido e é motivador. Isso aqui. Não é? Olha aqui. Eu fui bastante achacrado por conta dessa abordagem, mas hoje, 20 anos depois, eu te digo com tranquilidade, 99% daquelas ONGs que me criticaram e apontaram o dedo para mim não existem mais. Olha só. Ficaram para o caminho. Tá. A nossa empresa está aí construindo negócios sustentáveis há 20 anos, produzindo resultado positivo para as pessoas e para o meio ambiente. Que bacana. Então eu não estava totalmente errado, vamos dizer assim, né? Estava totalmente certo, né? Muita modéstia da sua parte aí, né, Márcio? E assim, olha que legal, eu vou até repetir o que ele falou aqui agora. Se por conta do lucro destruiu-se o meio ambiente, por que não reconstruí-lo também lucrando? Não em busca de lucro, mas lucrando, né? Por que não? E a gente tem... então você tem uma empresa que oferece soluções ambientais. Eu tenho uma empresa que oferece soluções ambientais também. Você na área de produtos e eu na área de serviços, prioritariamente, embora ambos possam transitar aí entre essas duas esferas, né? Então, assim, o escritório Teto Arquitetura Sustentável a gente iniciou em 2010, então, embora seja 10 anos mais tardio que vocês, era mais ou menos parecido no sentido de não haver um bom entendimento do que seria arquitetura sustentável. E aí eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo para fazer um gancho para passar a bola para você. Então, assim, não estou nem falando da parte comercial, né, porque já teve amigo meu que falou que ia passar fome trabalhando com arquitetura sustentável. E aí a importância dos seus sonhos e dos seus objetivos serem maiores do que as críticas de quem não está naquele contexto, né? Mas quando eu comecei, e até hoje, mas hoje muito menos, as pessoas relacionavam a arquitetura sustentável à arquitetura que basicamente empregava equipamentos e tecnologias para se denominar sustentável. Então, de que forma? Através da venda de equipamentos de climatização, por exemplo, mais eficientes, ou vidro com uma transmitância menor de calor. E aí eu falava, não, mas não é essa parte da sustentabilidade que eu quero trabalhar na arquitetura. Eu quero resgatar a maneira de projetar que me deixe, entre aspas, livre de uma climatização, por exemplo. Então, por que eu estou contando isso? Porque, às vezes, você pode ter uma interpretação errada e misturando muito essa questão do que é o mercado e o que vem a ser a sua prestação de serviço. Então, assim, dentro da arquitetura, a parte sustentável que me cabe, me interessa, é prioritariamente a do projeto. E para vocês, dentro desse mercado todo da sustentabilidade, das tecnologias ambientais, qual seria o foco da empresa? Bom, Paulo, o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, fazendo um paralelo entre quem faz e quem quer fazer, ou quem deseja ter uma solução sustentável em casa. Eu me lembro que no início, quando a gente começou a trabalhar lá em 2001, 2002, e que o tema sustentabilidade, ecologia, reciclagem ficou em alta em todos os aspectos,
Raro eram os dias que a gente não recebia na Ecocasa um contato de alguém de diversos lugares do Brasil com um produto novo, inventando alguma coisa, sempre reciclando algo, sempre fazendo algo diferente. E a gente virou uma espécie de hub desses caras. Então apareciam lá coisas incríveis, maravilhosas e completas loucuras, né? De gente querendo fazer. Tanto que chegou um momento em que a gente tinha no portfólio uma infinidade de coisas, né? E o próprio mercado, a própria dinâmica de mercado, ela foi selecionando quem queria fazer com tecnologia, qualidade e um negócio sustentável mesmo, ao pé da letra, e quem era romântico e só queria reciclar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e não estava de fato pensando em negócios. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. A empresa, num determinado momento, há uns 10 anos atrás, tinha muita coisa no portfólio e a gente atendia de forma abrangente todo um pacote de construção sustentável. A gente tem várias obras completas com diversas tecnologias, mas o próprio mercado e a própria vocação da empresa foi nos direcionando para caminhos onde a gente pudesse desenvolver mais as nossas próprias tecnologias, tanto que hoje a empresa tem marcas próprias, produtos próprios e acabamos nos tornando indústria, né? E a nossa vocação hoje ela está completamente focada no tema água, que é de uma relevância absurda. Era aí que eu queria chegar. Então, você disse que lá atrás, a questão do apagão de energia, alguém pegou e falou, olha, a questão da energia é uma questão de água. Exatamente. Né? Por conta da geração da fonte, que a gente é predominantemente hidrelétrico. Perfeitamente. Né? 20 anos depois você volta para um foco, caminhou ao longo dessa trajetória com um portfólio imenso e hoje, dentre os produtos e soluções, o foco volta a ser a água. Né? Então, assim, eu conheço, a gente esteve lá semana passada, visitei a Ecocasa e vi as novas cisternas. Né? Vocês têm desenvolvido tecnologia e modificado. Cisterna, a priori, é uma coisa relativamente simples, é um grande reservatório. Milenar, inclusive, né? E que surge da necessidade, não é capricho, é necessidade. Exatamente. Né? Só que vocês deram um passo, ou alguns passos importantes. Né? Você pode falar, em termos de desenvolvimento de produto, de algo que parece tão simples, que é um reservatório, e que vocês tiveram que, porque eu vi lá a construção de filtro e tudo mais, a cisterna pronta, né? Por que vocês sentiram a necessidade de criar um produto e virar indústria, inclusive? Ok. Assim como na arquitetura, houve uma época em que a arquitetura ecológica era ligada àquela construção tradicional, feita com terra, exato. Aquela mais vernacular do que sustentável, né? Isso aí. A cisterna e os atributos de reciclagem de água também, em determinados momentos, tiveram essa conotação. Então, cisterna é aquela coisa feita para a população pobre, de baixa renda, feita em mutirão, com baixa tecnologia e baixo custo, e servia para que aquela comunidade sobrevivesse. E ainda, infelizmente, é assim no Brasil e em diversas regiões do mundo. Mas, a partir de 2010, quando as discussões sobre água tomaram um corpo mais forte, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e especificamente em 2015, quando a gente teve um apagão de água, de fato. Aí, de fato, E aí não importava a classe social, todo mundo sofreu com a torneira seca. Nós tivemos demandas por tecnologia em todos os seus aspectos. Foi aí que a gente entendeu que, para atender um mercado urbano que exige qualidade, que exige diferenciais tecnológicos, nós tínhamos que envolver pesquisa e desenvolvimento. Então a nossa engenharia passou a ser focada no desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento de águas diversas, especialmente a chuva.
se sentiram uma demanda do mercado por essa sofisticação do que seria cisterna. Exatamente. Percebeu que havia essa demanda e falou, bom, agora a gente vai ter que desenvolver, porque não tem no mercado algo que atendesse especificamente, eu não vou chamar de nova demanda, mas essa nova exigência. Uma coisa que a gente percebe, cada vez mais as empresas e pessoas querem ter autonomia. Autonomia de energia e autonomia de água, especialmente. Porque a experiência de 2015 foi muito dolorida, não é? Então, essa exigência por autonomia diz que há exigência por tecnologia. Então, nós temos que estar preparados, afinal nós estamos no século XXI, não dá para fazer cisterna como há 1000 anos atrás, então a gente tem que ter novos materiais e novas formas de colher água de diferentes origens e maneiras e armazená-las com qualidade, envolvendo aí tecnologia de polímero, que é o que a gente usa hoje como matéria-prima primordial na construção dos nossos produtos. Que bacana, que bacana. E assim, eu vou dar um exemplo real, né? Então, me colocando como alguém que vai consumir os produtos e serviços da Ecocasa. Isso aconteceu de fato, né? Inclusive falei ontem com a sua equipe para me orientar. Então, eu sou arquiteto, trabalho com sustentabilidade e recebi uma demanda para uma casa de 3.000 metros quadrados, que não sou o autor do projeto da casa, mas o pessoal está me pedindo para fazer uma consultoria ambiental e para desenrolar soluções ambientais nesse grande projeto. Então, eu conheço vocês, né? A gente já tem um trabalho e uma parceria consolidada. Agora, de que forma um arquiteto, um engenheiro, um construtor, ele chega até a Ecocasa e que tipo de demanda de produtos e serviços ele pode contar hoje no portfólio de vocês, Márcio? Olha, no tocante à água, seja ela reciclagem, aproveitamento, reservação, etc., tratamento de esgoto doméstico especialmente, pode contar com tudo. E o tudo é o quê? O tudo é engenharia à disposição do profissional para poder facilitar a vida dele no dimensionamento e a especificação de equipamentos. Vocês dimensionam? Ajudamos a dimensionar. Então, assim, não existe um pacote ou um portfólio travado em que o cliente tem que se adequar. A gente se adequa às necessidades do cliente. Esse é o nosso objetivo. Então, o profissional ele tem que olhar para a gente como ferramenta, não como uma loja ou um home center onde ele está travado naquilo que está pré-definido. Então, nosso pessoal de engenharia, nosso pessoal comercial, nosso pessoal de pós-venda, está todo ele à disposição para facilitar a vida do profissional na obra. Você que faz obra sabe o quanto é difícil você contornar problemas de obra e às vezes ter que criar coisas que ainda não existem. O que a gente faz é levar para a obra o mais pronto possível, para que você não tenha desgaste, nem riscos de prejuízo ao seu cliente e defeitos a posteriori da instalação. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Na verdade, tudo que está relacionado com o tema construção sustentável, existem 3 caminhos básicos. Ou a gente tem em casa, no nosso portfólio, e vai poder ajudar o cliente, ou a gente tem uma empresa parceira que a gente vai indicar para o cliente. Telhado verde. Funciona? Né? Se eu quero um telhado verde, como é que a Ecocasa entra? A Ecocasa ela entra te dando toda a informação sobre telhado verde, ajudando a dimensionar e a especificar. O que é muito importante. E na hora do fornecimento, nós vamos te colocar em contato com a melhor empresa do Brasil em telhados verdes, que é a nossa parceira especialista nessa área. Joia. Então é assim, a gente não o sabe-tudo da história, né? A gente é aquela empresa que articula as tecnologias. Com os sabidos de cada área. Exatamente. Você bota as pessoas certas para conversar. Na verdade, a gente continua sendo um hub. Hoje em outra dimensão, com outro formato, mas se você precisa de uma solução sustentável, pode bater lá. Na pior das hipóteses, você vai ganhar um endereço e um nome a procurar. Porque é uma trajetória
longa, né? Então são 20 anos de mercado, né? Então você sabe, e eu sei disso porque eu conheço vocês, efetivamente quem é o melhor ou são os melhores em cada assunto específico, né? Então assim, a ideia é transmitir de fato, porque como eu disse é um caso real. Ontem eu entrei em contato lá com vocês. Se o profissional ele tem necessidade por uma demanda qualquer, independentemente daquilo ser, como você disse, né, um produto da casa ou não, eu tenho a tranquilidade de que eu não sairei de lá sem resposta ou orientação. Então acho que essa característica, né, de agregar as soluções e obviamente tendo também um foco dentro do portfólio, é algo que ajuda a todos, né, Márcio? Então... isso até tem uma característica, né, Paulo? Nós fomos a primeira empresa do Brasil, e eu acho que das Américas, inclusive, a nascer com uma proposta exclusivamente focada em fornecimento de tecnologias ambientais para o mercado de construção civil. Surgiram outras pequenas empresas depois, mas que, infelizmente, e eu digo infelizmente porque há espaço para todo mundo, acabaram ficando pelo caminho e a gente, de certa forma, é sobrevivente e estamos aí crescendo. Hoje nós somos somos a principal empresa do setor no Brasil e a única que congrega todos os temas. Então, de uma forma ou de outra, a Ecocasa consegue atender as demandas em todos os seus aspectos. Isso é fundamental, porque o início da nossa conversa, a gente está caminhando para o final aqui já, mas o início da nossa conversa foi justamente com a questão da sobrevivência, né, de mercado e a gente tem que criar, precisamos trabalhar, e por que não trabalhar através da melhoria na questão ambiental como um todo, né? Então, eu concordo totalmente com você com relação a se lamentar que, infelizmente, algumas empresas surgem ao longo do processo e elas vão ficando, não conseguem sobreviver. Eu acredito que isso já tenha mudado grandemente, né, desses anos para cá, mas também por trabalhar com arquitetura sustentável, eu vejo que, como eu e você já sabíamos, né, essa questão não é modismo, né? A questão de sustentabilidade é uma necessidade tão real que ela é a nossa única opção. Não existe outra opção que não ser sustentável, porque se for pegar o termo em si, ele significa você se autossustentar, e é o que toda vida precisa. Então, assim, não é moda, não é algo passageiro, é o único caminho da construção civil e, obviamente, as empresas sobreviventes são as empresas que entenderam o mercado, que sabem fazer leitura da demanda, né, do consumidor e formatar isso através de produtos ou serviços que vão atender, girando um comércio, e isso não tem problema absolutamente nenhum nisso, para que você consiga perenizar a sua prestação de serviços através das tecnologias ambientais, né? Então a gente deu uma volta aqui e finaliza. Eu queria que você fizesse as considerações finais nesse sentido, né? Qual que é a importância tem muita paixão, tem muito idealismo, em certa medida eu, você, todos nós, a gente é também um pouco idealista, tem que ser, né? Mas é necessário você entender que isso é um negócio e trabalhar da melhor forma, de forma honesta, de forma transparente com o consumidor, para que a sua empresa não feche as portas, né? Então, o que você poderia deixar de recado aí? Bom, felizmente, nos últimos anos, o mundo tem acordado. Tanto tem acordado que já hoje se fala numa nova economia, né? Há uma discussão geral no mundo sobre a chamada economia circular. A base da economia circular é a sustentabilidade ambiental, social, econômica. Justamente. Ou seja, o mundo está tendo que se reinventar.
O Covid-19 mostra para nós, de forma muito explícita, o que violar fortalezas naturais nos reserva. Então, ou a gente repensa a forma de viver neste planeta, de fazer negócios, de ter empresas, de construir coisas, ou nós vamos nos extinguir. Então, existe uma frase que um amigo me disse, muito interessante, que diz o seguinte: o ser humano é a única espécie cujo sucesso patrocina a sua extinção. Ou ele repensa a sua forma de sucesso, de evolução, ou ele vai se extinguir. Então, é chegada a hora, não temos mais tempo, né? E acho que já está acontecendo e, felizmente, as pessoas têm acordado e eu acho que cada vez mais é irreversível, quer queiramos ou não, não tem volta. Nós vamos ter que caminhar por essa estrada daqui para frente se a gente quiser continuar existindo como espécie. Olha, não é à toa que você está aqui com a gente, é uma honra ter esse espaço e conversar com você. Que baita reflexão, Márcio, obrigado mesmo. Acho que não tem forma melhor de encerrar com essas suas palavras, que são um tapa na cara e um chacoalhão mesmo, para que a ficha que não caiu ainda de algumas pessoas, com esse chacoalhão que você deu aqui na gente, certamente vai cair. E quem entende sabe tudo, né? Então é mesmo uma honra ter você aqui compartilhando um pouquinho do que você sabe da sua história e dessa leitura de sustentabilidade que você tem. Vamos marcar mais vezes, porque eu acho que esse tipo de experiência, quando você tem a oportunidade de trazer e compartilhar aqui com a gente, vai levar a mensagem para muito mais pessoas, e o objetivo do canal é justamente esse, né? A gente conversou muito antes de gravar, a gente conversou bastante a semana passada, hoje é só um recorte, mas a ideia é essa, pessoal. Então, trazer pessoas como o Márcio, que está aí com a Ecocasa há 20 anos, e esse poço de sabedoria que ele traz aqui com a gente. A ideia é trazer isso para o canal, para que vocês possam ver, passar para as pessoas que conhecem, transmitir essa mensagem, compartilhar com seus amigos e com outros profissionais do setor também. Então, se você gostou desse conteúdo, se ele é relevante para você, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo novo, e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Conte sempre comigo. Valeu.